louvor com santidade. Sim, como adorador, te bem dizer. Vou fazer tua vontade, vou em teu nome vencer. Vem renovar-me, encher-me com teu poder. Te adoro, Yeshua HaMashiach, Cordeiro Santo de Deus. Levaste na cruz meu pecado e o peso que era meu. Digno é o teu nome, por isso vou te louvar. Santo de Israel, poderoso Deus, para sempre, sempre vou te exaltar. Quero render-te louvor com santidade. Sim, como adorador, te bem dizer. Eu vou fazer tua vontade, vou em teu nome vencer. Vem renovar-me, encher-me com teu poder. Te adoro, Yeshua HaMashiach, Cordeiro Santo de Deus. Levaste na cruz meu pecado e o peso que era meu. Digno é o teu nome, por isso vou te louvar. Santo de Israel, poderoso Deus, para sempre, sempre vou te exaltar. Te adoro, Yeshua HaMashiach, Cordeiro Santo de Deus. Levaste na cruz meu pecado e o peso que era meu. Digno é o teu nome, por isso vou te louvar. Santo de Amém, glória a Deus, aleluia, que maravilha, né? Quando nós podemos estar na presença do Senhor, quando nós podemos começar uma reunião dessa na presença do Pai, isso é maravilhoso demais. Sejam todos muito bem-vindos no Bíblia Sem Pressa. É um prazer receber vocês aqui. Nós vamos começar orando, colocando diante do Senhor a nossa vida, né? Aquilo que vamos fazer aqui nessa noite. E essa música composta por mim, ela fala de santidade, que nós queremos estar diante do Senhor
com santidade. Levítico fala muito disso, fala de santidade ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar nossas vidas, queremos te louvar, ó Pai querido, por esse tempo que temos de estarmos na tua presença. É maravilhoso, ó Deus bondoso, poder separar um tempo à noite para ouvir a tua palavra, para ler e para estudar aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Sela o ambiente espiritual da casa dos meus irmãos nessa hora e que cada um de nós possamos receber da tua parte toda a revelação necessária para esse estudo. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Sem Pressa, mais uma vez eu digo. Nós paramos em Levítico 15, eu estou em Deuteronômio com Moisés, estou até fazendo confusão, né? Onde Moisés fala das impurezas, né? O tratamento das impurezas, não só do homem, que era um fluxo, né? Que saía do homem, um tipo doentio, como também o da mulher, o fluxo menstrual. Então, esse capítulo 15 ele é destinado a cuidar da nossa saúde. Deus se preocupa até com a nossa higiene, com a nossa saúde, né? Agora, vejam bem como Jesus tratou a mulher do fluxo de sangue. Nós lemos isso lá em Mateus 5, de 24 a 34. Então, vocês entendem porque Jesus foi tão julgado quando curou aquela mulher do fluxo de sangue que sofria há anos daquele mal, né? Então, Jesus sempre valorizou, valoriza e valorizará a mulher. Hoje, então, nós vamos entrar em Levítico 16. Abra aí sua Bíblia. Nós vamos estudar um pouquinho, né? E eu quero crer que você já deva ter lido esses 5 capítulos, do 16 ao 20. Este, com certeza, era o dia mais importante no calendário religioso judaico. Era o dia do ritual de purificação. Então, nós temos que entender primeiro o que é expiação. Expiação, gente, falando bem claramente, é pagar a dívida. Seria o único dia do ano onde a remoção do pecado e da impureza se fazia presente nessa cerimônia, nesse ritual. O sumo sacerdote Arão entrava no lugar santíssimo com o sangue do sacrifício, e esse dia era conhecido como o dia do jejum. Se você comparar com Atos 27, 9, você vai entender. Abra lá sua Bíblia em Atos 27, 9. Diz assim, Atos, capítulo 27, verso 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu. Então, esse é o dia Yom Kippur, dia do perdão, né? O dia da purificação, certo? O dia da expiação de pecados. Era esse dia. A entrada do lugar santíssimo era um privilégio restrito somente ao sumo sacerdote. Só em ocasiões especiais o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. E Deus falava com o sumo sacerdote através de uma nuvem de incenso. Você lê isso no capítulo 16, verso 13 de Levítico. Nós estamos ainda no capítulo 16. Verso 13 diz assim: porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, para o sumo sacerdote não morrer, Deus falava com Arão ali, através da nuvem de incenso. Ele oferecia oferta pelo pecado, né? E oferecia também um holocausto. Tudo isso a gente lê, a oferta pelo pecado, no verso 3, no verso 6, no verso 11. E o holocausto nos versos 4 e 24. Depois você pode até printar a tela e tirar as dúvidas aí. Arão usava toda a vestimenta sacerdotal. Essa vestimenta era usada nesse dia, no dia da expiação, né? No verso 8, nós vemos isso. Vamos lá no verso 8. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte saiu. Então, fala aqui
da apresentação de Arão. Êxodo 28, 39 também. Êxodo 28, 42 também. Êxodo 28, 43 também fala. Então, tudo isso era a maneira como Arão sacrificaria, né? Como ele se apresentaria diante do Senhor. Ele era, então, o sumo sacerdote. A propiciação, o que é propiciação? É agradar, é acalmar o ofendido. É como se o ofendido, no caso Deus, dissesse assim: eu aceito esse pagamento. Eu aceito o que vocês estão me trazendo. Jesus pagou meus pecados e levou meus pecados para longe, agradando assim o coração do Pai. Versos 20 a 22 fala sobre isso. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário e o homem voltará, aliás, o homem soltará o bode no deserto. Daí vem a expressão bode expiatório. O bode expiatório levava sobre si os pecados de todo o povo. Então, qual é a doutrina da expiação? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento tem uma doutrina para esse dia. Lá no Velho Testamento, animais eram oferecidos em substituição ao pecador. No Novo Testamento, Cristo a si mesmo se oferece pelos pecadores, né? Lá no Velho Testamento, a culpa era transferida para um animal macho, sem defeito e sem mancha. No Novo Testamento, a culpa é transferida para o perfeito Filho de Deus, o Deus homem. No Velho Testamento, o animal era sacrificado e seu sangue usado para fazer expiação pelo pecador. Lá no Novo Testamento, Cristo foi dado pelo Pai como oferta expiatória e propiciatória. Lá no Velho Testamento, perdoava pecados, mas não mudava o pecador. No Novo Testamento, o perfeito sacrifício de Jesus perdoa pecados e muda o pecador. Olha que maravilha. Assim, nós partimos para Levítico 17, do 1 a 16, que fala da prática da santidade. Por isso que eu cantei a música, né? Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Quero render-te louvor em santidade. Quando Deus determina que o homem seja obediente, certo? Então, veja bem, olha o processo. Eu obedeço ao Senhor, eu entrego o meu sacrifício, que sobe como cheiro suave novamente a Deus. E Deus me dá força novamente para eu ser obediente, voltar a sacrificar e devolver esse sacrifício ao Senhor. É disso que trata o capítulo 17 de Levítico. Esse capítulo ele dá algumas orientações sobre comer sangue, né? Verso 11 fala sobre isso. Já falei aqui para vocês que o comer sangue, né, é muito pessoal. Tem gente que gosta de uma carne lá sangrando, e isso a gente vai colocar diante do Senhor. Pois a vida da carne está no sangue, diz o verso 11. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida, né? O capítulo 19, 26 também vai falar um pouco do sangue. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas o capítulo 19, verso 26, fala muito claramente: não comam nada com sangue, certo? Então, é muito pessoal. Existem pessoas que defendem que essa lei era só para aquele tempo, outros creem que é para agora. Então, coloque diante de Deus. Aqui nós estamos aprendendo algumas coisas da Bíblia, sem julgamento. Você vai colocar diante do Senhor e você vai receber dele a orientação. Romanos 3, 25 também fala. Vamos lá na carta de Paulo aos Romanos, 3, 25. Diz assim, olha. Deixa
chegando lá. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, Paulo está aqui falando do sangue de Jesus, certo? Então, o comer sangue, né? Há um versículo na Bíblia que fala que o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, peça orientação ao Senhor sobre você deve ou não comer o sangue de animais. Aqui, fala também sobre o abate de animais domésticos para servirem de alimento. Quanto a matar um animal oferecido a Deus, isso é falado lá no verso 7, isso deveria se transformar num ato de culto. Olha só o que diz o verso 7. Depois pegará os 2 bodes. Ah, não, estou no capítulo 16. É 17. 17, 7. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Versos 4 e verso 7. Fala assim o verso 4. E não, qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Aí ele completa com o verso 7. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos, tem algumas versões que falam aos demônios, em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Se é um estatuto perpétuo, então é para nossos dias também, tá bom? Primeira vez que lemos a expressão demônios no verso 7. Segundo Crônicas 11:15, segundo Reis 23:8, também vai falar. O holocausto era completamente consumido. Nenhuma parte dele era consumida como alimento. Isso está lá no verso 8. Lá no verso 8 diz assim: diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Deus estava fazendo o quê através desses sacrifícios todos? Deus estava retirando do povo, do meio do povo, aquela cultura do Egito de bezerro de ouro, não é? Tudo no Egito era sacrificado, né? Virava um deus. Por isso que a primeira vez que eles fazem algo para adorar, eles fazem o quê? Um bezerro de ouro, por causa dessa cultura do Egito. Deus, então, estava instituindo essas leis para tirar do coração do povo que havia acabado de sair do Egito, essa cultura, né, de que tudo eu posso adorar, certo? Em Levítico, capítulo 18, tem o código de moralidade sexual, né? Relacionamento de família, até o verso 18. A licenciosidade, a permissividade do Egito é muitas vezes denunciada no Antigo Testamento. Quando você lê do versículo 1 ao versículo 18, do capítulo 18, você vai ver as relações sexuais ilícitas. E nós vemos no Egito que os faraós se casavam dentro dos limites proibidos. Olha o verso 5. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Certo? Verso 5. Depois vocês vão lá em Êxodo 20, verso 12, Efésios 6, 2 e 3. Então, tem muita referência que, se a gente for ler, a gente vai terminar tarde a nossa reunião hoje. Então, printem a tela, marquem na Bíblia de vocês esses textos, porque são textos que falam claramente da moralidade sexual. Exatamente em virtude desse tipo de irregularidades, né, trazidos lá do Egito, que um povo chamado cananeu estava sob o juízo divino. Nós lemos isso do verso 24 ao verso 28, depois em Gênesis 15, 16. Diz assim: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Né?
Até a terra ficou contaminada. Nós vamos voltar nesse versículo daqui a pouco. E eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Pesado, né? Então, veja bem que Deus traz um código de moralidade. Ele fala de poligamia. Quando Deus fala no verso 9, a mulher do seu pai, ele está falando de poligamia, né? Era impedido também de ter relação sexual com meias irmãs, com irmãs em geral. Isso está lá no verso 9, verso 11. E nós, muitas vezes, falamos assim, mas e Abraão e Sara, que casaram e eram primos, né? Primo-irmãos, né? Se fosse nessa época, o casamento deles estava fora do padrão de Deus. Em Gênesis, esse padrão não tinha sido instituído, mas a partir de agora foi instituído. Então, o padrão, por causa do pecado, né? Quanto mais tempo na terra, mais contaminada a terra está. O padrão de Deus também é contrário ao de Jacó, que casou com duas irmãs, Lia e Raquel. Olha a poligamia aí. Gênesis 29:30 fala disso. Tem um termo chamado sesposa. Sesposa significava rival. Sinalizava a infelicidade doméstica que acompanhava a poligamia. Isso a gente vê claramente em 1 Samuel 1,6. Lembra da vida de Ana? Ana, ela era triste, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Olha a comparação aí, né? Então, 1 Samuel, vamos lá ler? 1 Samuel 1,6. Abra aí sua Bíblia, para você entender como a mulher que vivia nesse meio poligâmico, né, era tratada. Verso 6 de 1 Samuel 1. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, veja bem que Eucana tinha duas mulheres, né? Praticava, então, a poligamia, e Ana era ofendida por Penina o tempo todo. Então, Deus agora institui esta lei, não mais. O capítulo é bem claro em relação aos relacionamentos sexuais ilícitos e que são abominações ao Senhor. O verso 21 fala muito claramente. Olha o verso 21, que eu já li, mas vou ler de novo. Olha só. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E vocês vão ver aí, gente, que o nosso posicionamento enquanto cristãos é baseado na palavra de Deus, não importa o que o mundo diga. Nós, cristãos, agimos dentro da palavra do Senhor. Então, a contaminação, ela era pessoal, começava comigo em casa. Depois, ela se estendia para a minha família e, por fim, para a terra. Dos versos 24 ao 30, vocês vão ver que a terra sofria muito com isso, né? Olha só, várias vezes eu falei aqui, né? 25 diz assim, até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Olha o verso 29. Todo aquele que fizer alguma destas abominações citadas no capítulo 18, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, será que a terra, agora com a Covid-19, ela não está contaminada por tanto pecado? Por isso que nós estamos pagando alto preço? Pelo pecado ter se espalhado pela terra? Por que esse vírus atingiu a terra toda? Nós precisamos nos humilhar. É tempo de expiarmos os nossos pecados. É dia de Yom Kippur, né?
precisamos nos arrepender. Levítico 19 vai falar das leis, né? A gente acha que Levítico fala de leis, mas são leis que servem para nós até hoje. Vai falar do convívio com outras pessoas na terra, né? O elo de ligação desse capítulo está na frase eu sou o Senhor. Então, Deus exige nesse capítulo respeito e honra em relação às pessoas. Então, nós vamos ver, vou voltar aqui, quando você lê o verso 9 e o verso 10, olha só, interessantíssimo, nós que acabamos de passar pelo musical, né? Estamos lendo o livro da pastora, o livro Ruth, olha o que diz os versos 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Ruth, né? Ela usufruiu dessa lei, porque Boaz falava assim, deixa cair um pouco lá, né? De cevada lá para ela poder colher, deixa cair mais um pouco. Ruth foi beneficiada como estrangeira. Olha que coisa maravilhosa. Já no livro de Levítico, né? Boaz deu atenção a esta lei. Também, lá no versículos 11 e 12, o cerne desses versículos seja verdadeiro. Quando você for ter relacionamento, seus relacionamentos com pessoas, seja o mais verdadeiro que você puder ser. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Olha de novo, eu sou o Senhor. Toda vez Deus faz esse elo de ligação entre os versículos, dizendo que ele é o Senhor, ou seja, é ele quem está mandando. Está devendo? Pague. Não deva nada a ninguém. Está lá no verso 13. Assim você vai ter um bom relacionamento também com as pessoas. O verso 14 fala até quanto amaldiçoar um surdo, quanto a ser pedra de tropeço a um cego. Está lá no verso 14. Olha, Libras é a minha praia. E eu estou aí colocando para vocês o verso que fala claramente nisso, para você não ser pedra de tropeço e nem maldição para um surdo. Verso 15 fala da balança, fala da injustiça, para você não ser injusto com as pessoas, né? Mas você procurar ser justo. Verso 16 fala até da língua grande. Eu e a minha boca grande, já ouviu falar? Pois é, o verso 16 fala da fofoca. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. De novo, olha o elo de ligação. Eu sou o Senhor. Sempre Deus vai terminar um versículo falando que ele é o Senhor, né? Vamos correr, que faltam 10 minutinhos para terminar o nosso estudo. Aí, o ódio, a amargura e a vingança são citados também no verso 17 e 18 do capítulo 19. Lá no verso 28, né, no capítulo 1 Samuel 28, 7, fala sobre necromancia. E os versos 26 e 31 fala aqui sobre adivinhação, feitiçaria, né, consulta a mortos, né? Tudo isso Deus é contra, vai contra a santidade do nosso Deus. Adivinhação, feitiçaria e necromancia. Verso 22 cita o respeito que devemos ter aos idosos, né? Estamos ficando de cabelinhos brancos, merecemos respeito. Preconceito em relação aos estrangeiros, versos 33 e 34. Honestidade nos negócios, eu lembrei muito do RECRI, né? Que é a Rede Cristã de Empreendedores do Bola. Versos 35 e 36. E o elo de ligação, eu sou o Senhor. Até nos teus negócios você precisa lembrar do Senhor. Levítico 20, o capítulo todo é uma condicional. Se você, né? Se você me ouvir, mas se você consagrar teu filho a Moloque, olha o que vai acontecer para você. Moloque é uma palavra formada por consoantes da raiz semítica, vem da descendência de Sem, para rei e as vogais da palavra hebraica para vergonha. A gente lê isso do verso 1 ao verso 5. Moloque, então, sabe o termo moleque? Você está profetizando que
Esse Moleque é descendente de Moloque, um demônio, né? Que fazia ali as pessoas oferendas a Moloque, entregavam seus filhos para Moloque. Então, nunca mais chama alguém de moleque, ok? Chama de menino, é melhor. A ordem é obedecer e se santificar para viver. Isto lembra o quê? Shemitah. Nós estamos no verso 22 a 26. Se você obedecer, você vai viver. Se de tudo você não obedecer, você vai morrer. Então, que nós possamos aprender que para vivermos nessa terra, vivermos uma vida que agrade e glorifique o nome do Senhor, nós precisamos ter a nossa vida aberta, né, a passarmos por essas leis, por tudo isso que o Senhor instituiu há tantos anos, mas que serve para nós até os nossos dias. Você que está assistindo ao Bíblia Sem Pressa aí no YouTube, eu faço votos que você possa viver uma vida que agrade ao Senhor, dentro dos padrões da palavra de Deus, né? E que Deus possa abençoar você, abençoar sua casa, e que você possa, se ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, você possa fazer o quanto antes, procurar uma igreja que possa seguir o nome do Senhor, que fale o nome do Senhor, que viva o nome do Senhor. Você está convidado a vir no Bola de Neve, São José dos Campos, Avenida Cidade Jardim 255, em frente ao Vale Sul. E se você não é de São José, procure uma igreja que proclame o nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.